Então, esse é o segundo vídeo que vai falar aí sobre o temor do Senhor, baseado em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio Salomão começa o seu livro de Provérbios, Cantares e Eclesiásticos. Em Provérbios ele fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E ele encerra o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 12, dizendo que de tudo que o homem faz na face da terra, o seu dever é temer a Deus e ter Deus como Senhor da sua vida, porque tudo que façamos, tudo que fizemos aqui, um dia prestaremos conta diante dele. E isso vai triunfar o quê? O temor. Você vê que pelo temor do Senhor, grandes homens glorificaram a Deus. O nome de Deus foi exaltado, Deus foi conhecido através de homens temente a Deus. E por falta de temor, a abominação, o juízo, você vê o mundo antigo foram mortos no tempo de Noé por falta de temor a Deus. Sodoma e Gomorra, os homens daquela foram fulminados por falta de temor a Deus. O próprio Esaú foi abominável por falta de reverência, de temor a Deus. Saul, o reino dele pagou com a própria vida por falta de temor. Sansão, o homem que foi já ungido dentro do ventre da mãe, pagou com a própria vida por falta de respeito, de reverência e temor a Deus. E outros tantos, Acabe, outros e tantos, Judas, homens que Deus escolheu, dotados de dom, para reverenciar, respeitar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Porque o temor do Senhor não é ter medo, não é fugir. Quando você foge de Deus, você está se escondendo. Se esconder é diferente de guardar. O salmista Davi diz no Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Apocalipse capítulo 3 diz: guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua cura. Guardar é valores no sentido de valorizar o temor, o respeito, a reverência, o caráter, se guardar da corrupção do mundo, que é a verdadeira religião, conforme o Tiago capítulo 1, versículo 7. Que a verdadeira religião é fugir da corrupção do mundo, e cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, o temor do Senhor não é ter medo. Ter medo do Senhor é você nem imaginar, nem pensar de pecar casualmente, constantemente ou permanentemente. É você fugir da corrupção do mundo. Não estou falando do perfeito que não tem, não. Mas talvez você perdeu um pouco do temor, pecou contra Deus, mas você não se desviou inteiramente, como diz lá em Hebreus capítulo 12, levantai as vossas mãos cansadas, dos joelhos desconjurados, e buscai a Deus, voltai para que não se desvie inteiramente. Talvez esse versículo seja exatamente o que esteja acontecendo na sua vida. Você pecou, você falhou, você errou, mas você não perdeu todo o temor do Senhor. Há o temor dentro do seu coração. Porque uma coisa é quando você quer pecar conscientemente, constantemente e frequentemente, viver no pecado. E outra coisa é você estar sujeito a cair, a tropeçar. Então talvez você seja exatamente isso que você está acontecendo. Você não se desviou, você não perdeu o temor totalmente. Há um temor dentro, você perdeu parte do temor. Como eu falei no vídeo anterior, que está aí no meu canal, o canal Luz para os Corações. Talvez você esteja apenas como o pavio que fumega. Está em Isaías 43, versículo 42, 3 ou 43, 2. A cana trilhada caiu, mas Deus vê, porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que está numa situação, está numa vida, mas ele não quer aquela vida para ele. Isso mostra o temor de Deus, a reverência. E por que a palavra do Senhor nos manda a gente ser temente a Deus?
Ô, meu querido, porque se não houver temor, não vai haver respeito, não vai amar. Se você não vai amar a Deus ou a qualquer pessoa, se primeiramente não houver o respeito, não houver a consideração, não houver a dedicação, a reverência, a gratidão. Uma pessoa que não tem temor a Deus, ele é o quê? Ele não vai... É desvalorizado, é uma coisa qualquer. O caráter não tem preço, ele tem valor, a dignidade. O próprio Senhor deu testemunho 2 vezes de Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Vê a história de José, meu querido, ele era temente a Deus. Na casa de Potifar, quando a mulher insinuou, preparou tudo, a arquitetura, ele correu. Gênesis capítulo 39, 12. Tem guerras que a gente só ganha pelo temor de Deus se fugir. Não adianta você querer enfrentar o pecado, você vai ser vencido depois pelo temor do Senhor. Provérbios 16:6 diz que os homens temente a Deus fogem do pecado e se desviaram do mal. Ele consegue, quando a gente é temente a Deus, se desvia do mal. A guerra nas nossas vidas, meu querido, a aparência do mal, a guerra em nossas vidas que nós só vencemos se fugirmos pelo temor de Deus. É pela nossa covardia de não querer enfrentar o pecado, as lábios das mulheres estranhas. Eclesiastes capítulo 7, 23, de 27 em diante, fala que os lábios das mulheres estranhas, das mulheres loucas, ele diz, o sábio Salomão disse, achou uma coisa que é pior do que a morte. Os seus lábios são pior do que a morte. E para o homem fugir dela tem que ser bom diante de Deus. Tem guerra, meu querido. Tem coisas que você não tem que enfrentar. A Bíblia não manda você enfrentar as mulheres loucas, as lascívias, o pecado. Em nenhum canto a Bíblia manda você enfrentar o pecado. Fugir. É sempre fugindo para você ser um vencedor pelo temor de Deus. Evitá-la, fugir. A Bíblia manda você enfrentar o diabo, resistir ao diabo, que nem Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas nenhum canto a Bíblia manda você enfrentar o pecado ou a mulher, não. Manda você fugir quanto é tempo, tem que ser bom de Deus. Não tentar dar o bom, que nem Sansão achava, abusar, brincar com o pecado. Não, meu querido, não. Então, pelo temor do Senhor, é você nem imaginar pensar de pecar casualmente, permanentemente ou constantemente, porque você sabe que quando você zela por isso, você está temendo ao Senhor. Então, meu querido, minha querida, nesse momento é uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor diz que o filho que honra o pai fala de temor. O filho que, quantos hoje em dia, família desestruturada, porque perderam o temor de Deus. Você chega na casa de fulano, você não sabe quem é quem. Quem é o pai, quem é a mãe, o que é para estar em cima, está embaixo, o que é para estar... É casa desordenada. É marido, é mulher. É muito jovem hoje em dia que não quer casar, porque vê o testemunho do pai, da mãe, brigam. O testemunho é feio. Aí a jovem vai dizer assim, eu vou casar para ser que nem meu pai, que nem minha mãe, a jovem ou o jovem. Isso é vice-versa. Quantas mães hoje também têm chorado lágrimas de sangue, que a palavra do Senhor diz que os filhos enterram o pai, não o pai enterra os filhos, porque perderam o temor. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, 2, que os filhos temente a Deus e honram o seu pai, seus dias se prolongarão. Mas aquele que desonra, que não tem temor, não tem respeito aos seus pais, os seus dias serão tirados. Ele perde dia. E você honrar o seu pai e sua mãe, você está prolongando os seus dias. Quando você desonra a Deus, os seus pais, as pessoas, o ser humano, você está ganhando dia. Agora, quando você desonra, você está perdendo a cada dia, você está cavando a sua própria cova, cavando o seu próprio abismo. Como diz em Salmos 55, 23, que essas pessoas não viverão nem a metade dos seus anos, porque uma coisa é você morrer no tempo de Deus, e outra coisa é você procurar a sua própria morte, cavar a sua própria cova,
por causa da sua desonra, por causa do seu temor do Senhor, por causa do seu desrespeito, querendo ser dono do seu próprio nariz, não reverenciar o Senhor, não quer se submeter a Deus, aí é dominado por qualquer coisa, por um vício, por uma droga, é escravo do pecado, querendo ser livre. Não confunda libertinagem com liberdade, com liberdade. A verdadeira liberdade, ela tem limite, ela tem respeito, tem reverência. A minha mãe dizia, se não houver respeito, consideração, temor, não vai haver amor. Se você primeiramente não tiver um temor, um respeito, uma consideração, uma reverência a Deus, você nunca vai amar a Deus, não. Você tem que, primeiramente, haver o temor, o respeito, a consideração, se guardar, se valorizar. Uma pessoa que não tem temor a Deus, o que é que você vai, uma pessoa dessa? Ou pode perder tudo, mas se ele não perder o temor de Deus, ele é exaltado, Deus o levantará, que ele diz que o justo cairá 7 vezes. Mas o Senhor levantará. O que é o justo? É que nós estamos sujeitos a tropeçar, cair. Quem é que não tropeça nessa vida? Agora você maquinar, viver do pecado, maquinando, perdendo o temor a Deus, a irreverência, a seu pai, a sua mãe. Um bom filho que não é bom para o pai, ele vai ser um bom esposo? Não, mentira. Uma filha que não respeita a mãe, não considera a mãe, vai ser uma boa esposa? Mentira. A lei do retorno voltará para ela. O teu pecado de desobediência, de irreverência te achará. Que nem diz em Número 23, 32 ou 32, 23. Se fizeres assim, será bem, será feliz. Mas se tu fizer de outra forma, o teu pecado te achará. Ei, se tu fizer como a palavra do Senhor, procurar viver nós, amando os pais, o nosso próximo, reverência, consideração, os afetos, é quem fala mais alto. O que nós levamos dessa vida nos seus afetos? A consideração, o respeito, o amor ao próximo. E dizer que ama a Deus que não vê. Primeiramente o nosso próprio ministério, a nossa nossa casa. Meu ministério é com minha esposa, meus filhos, minhas filhas, meus vizinhos. Se você não tem reverência, não respeita, não ama, não considera os seus vizinhos, sua família. Primeiramente a nossa casa, Jerusalém, depois Judéia, Samaria, os confins da terra, como a palavra do Senhor diz. Então, meu querido, essa mensagem aí, o temor do Senhor não tem nada a ver de medo. Medo você corre, foge, que nem Adão. Adão fugiu, se escondeu porque ele estava com medo, porque ele estava em pecado. O pecado faz separação, afasta de Deus. Mas é tempo de voltarmos, de reconhecermos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam alcançam misericórdia. Deus nunca vai dizer um não para você quando você reconhecer. O mais interessado e mais beneficiado quando você reconhece e ter temor a Deus e abençoar, é o próprio Deus. Ele se alegra, ele diz no Salmo 145, ele tem prazer em cada um de nós. Quando nós reconhecemos nossos pecados e chegamos a ele vai sempre te abraçar como o pródigo. Tomou aquela decisão precipitada, não valorizou o pai que tinha, aqueles que amava, tomou uma decisão precipitada e o que pagou foi exterminado no chiqueiro da vida. Mas ele ainda foi muito corajoso. E você? De voltar a reconhecer um novo recomeço, uma nova história. E foi abraçado pelo pai, foi recolhido, foi amado. Então, meu querido, e você, que esse pai é Deus, você que talvez não perdeu o temor totalmente, você perdeu o meio temor, precisa voltar. Deus não vai te castigar, ele não vai lançar em roxo, ele vai te abraçar como o pai do pródigo, que está em Lucas 15. Vai ter uma festa te esperando. Então, meu querido, não adianta dizer que ama sem ter temor, sem ter reverência. Quantas irreverências para com Deus, o Criador. Ei, Deus é tudo, nosso amigo, Pai amoroso. Você vê que o próprio filho diz, a casa do meu pai, o Senhor não veio, Jesus Cristo não veio apresentar uma religião aqui não, ele veio para apresentar o reino de Deus, a casa do Pai. Ele veio apresentar o Pai, o Salvador.
Tem muitas pessoas pregando uma religião aí, coisas que Deus não pregou. O Senhor veio apresentar a casa do Pai. Ele diz em Lucas, no João 14, na casa do meu Pai, ele comparou o céu como a casa do Pai. Se você na sua casa não ama o seu pai, sua mãe, a sua casa, se você como filho, se você não ama a sua casa, como é que você vai? Você vai casar, vai dar errado. Já deu errado. Eu amava muito a minha casa, minha mãe, meus pais, meus irmãos. Hoje eu estou recebendo a lei do retorno. A minha casa é uma bênção, é um céu. Eu não vejo a hora de chegar. O nosso lar, nossa casa é o ponto de partida de tudo. Quando a gente é temente a Deus, tem um temor de Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo da mão potente do Senhor, porque é uma garantia 100%. Quando você é temente a Deus, você tem um futuro garantido. Isso não é história de carocinha, não. Você é temente a Deus, você tem um futuro garantido de vitória na presença do Senhor. A única coisa que você pode ter com certeza do dia de amanhã é quando você é temente a Deus, reverencia Ele, é grato, é reverente, ama. Você tem um temor de Deus, você vai ter um futuro garantido. Agora, o homem que perde o temor, ele não tem futuro, o futuro dele é incerto. É destruição, é derrota. Isso é a própria palavra do Senhor que assegura. A promessa de Deus para com o filho, com promessa, é quando reverencia o pai, tem temendo ao pai, a mãe, é grato. Você temendo o seu pai e sua mãe, está temendo a Deus, você está temendo a Adão, e Adão de Deus, como está em Lucas capítulo 3, fala, né? Que tivemos tudo de um pai só, de uma mãe só, e tudo vem de Deus, é de Deus, e para Deus são todas as coisas. Quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus também. Quando você ama o seu pai, está amando a Deus. Quando você ama a sua mãe, quando você reverencia, tem temor. Por isso que a palavra do Senhor diz em Filipenses, considerar os outros como a si próprio, acima de si próprio. Você reverenciando o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, você está reverenciando ao próprio Deus. Espero que essa mensagem tenha falado do seu coração. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.